Pessoal, só deu um alerta. Décima oitava sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura. Boa noite, novos vereadores, senhores servidores da casa. Boa noite a todos e a todas que aqui hoje se fazem presentes. Sejam todos bem-vindos. Solicito aos senhores vereadores que assumam seus lugares. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Santana da Silva. Presente. Fernando de Araújo Silva. Presente. Francisca Lopes dos Santos. Presente. Glaucia Regina Doido Silva. Presente. João Paulo Ogava dos Santos. Presente. José Rodrigues de Oliveira. Presente. Mário Cazu Fidioca. Presente. Rodrigo Tamura. Presente. Jesus Aparecido da Silva. Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito a todos que de pé façamos a oração de costume. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Solicito ao senhor procurador da Câmara que proceda à leitura das matérias constantes para a fase do expediente. Senhor presidente, nobres vereadores, fazendo parte do expediente, primeiramente vamos aos projetos de lei. Projeto de Lei 039, de 13 de novembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo de Riolândia a abrir créditos suplementares na Lei Orçamentária do exercício de 2018, em conformidade com o que dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e o artigo 67 da Constituição Federal, na forma que especifica. Projeto já tem o parecer das comissões permanentes. Projeto de... Senhor presidente, já está nas comissões. Apenas para registro, projeto de lei 06 de 2018, de 31 de outubro de 2018, de autoria do vereador Mário Fidioca, dispondo sobre a obrigatoriedade no âmbito municipal da apresentação de caderneta e atestado de vacinação no ato da matrícula escolar, nas redes pública e privada de ensino. O projeto já tem o parecer das comissões. O projeto de lei número 39, de 13 de novembro de 2018, está encaminha as comissões competentes. Temos aqui o requerimento 056, de 6 de novembro de 2018, de autoria do vereador Antônio Carlos Santana da Silva, requerendo do senhor presidente as seguintes informações quanto a serviços prestados no prédio da Câmara, quais foram os serviços executados,
as empresas participantes e as vencedoras, ou a vencedora, o termo de contrato e os valores globais, os membros da comissão de licitação e o parecer jurídico caso haja. Tais informações se fazem necessárias devido ao portal da transparência não disponibilizar na época que foi feito o registro. Hoje já está lá colocado por força da ausência do servidor que ainda não tinha lançado. Requerimento número 56, de 6 de novembro de 2018. Está em discussão. As palavras, senhor presidente. Palavra concedida. Como no próprio requerimento com o senhor presidente, o nosso portal se encontrava de difícil acesso e às vezes não consegue se acessar. Foi mudado, né, eu acho que a empresa, não sei se o senhor mudou ou não, então enfrentava algumas dificuldades, por isso foi feito o requerimento, mas sem nenhuma busca de problemas. Apenas para informação. Acho que, apesar de ser tardia assim, a reforma, mas necessário, o prédio já vinha precisando, fora outras coisas que precisa sair, não sei se está incluso no projeto a saída de emergência, que também é essencial para essa casa aqui. E foi um projeto, um requerimento solicitando informações somente. O requerimento continua em discussão. Essa palavra. A reforma está aí. Eu gostaria que todos votassem favorável ao requerimento, que eu acho que o certo é fiscalizar mesmo, o dever nosso são esse, e que dei uma analisada a respeito da porta de emergência. Inclusive, no começo da gestão, o meu sonho, eu gostaria que fosse feita uma outra Câmara, mas as condições do município, se eu fizesse, às vezes, poderia dar uma atrapalhada até na parte de administração. E a porta de emergência aqui nesse prédio, ele é um pouco difícil, mas eu acho que deveria ter feito, porque o espaço que sai daqui dessa Câmara, ele sai, para fazer a porta de emergência, tem que sair para o fundo da Prefeitura. É o lugar que tem. É uma boa sugestão. E eu acredito que o próximo presidente aí pode fazer. Gostaria também que, não só a respeito como o senhor fez o requerimento, como se diz, acho que tem que fiscalizar mesmo, inclusive a mim e a prefeita, mas gostaria também que vocês, inclusive o senhor, tivessem os mesmos olhos que têm com a presidência e a prefeita com a administração de 2016. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Senhor presidente, tudo que chegar a essa casa que exista alguma irregularidade, apesar que não faz parte da minha alçada, porque eu não fui vereador em 2016, mas se chegar alguma coisa nessa casa que eu analisar, seja ele de quem for, do candidato que eu subi no palanque, do anterior, da prefeita, e se tiver irregularidade apontada por órgãos superiores, pode ter certeza que eu não serei imparcial. Nunca fui e nunca vou ser, indiferente de qualquer momento. Só que a gente às vezes tem que medir o que fala, porque talvez ali na frente venha a resposta. E talvez eu estou desse lado aqui hoje, talvez eu possa estar do outro lado amanhã. Então, às vezes cobram-se, mas já se cobrou muito também. E às vezes a cobrança se torna um pouco maior quando você não se tem um respaldo ou respeito. Eu não ligo de rejeitar os meus requerimentos,
de barrar os meus projetos nas comissões, mas desde que eu não seja feito de bobo. Eu acho que falar no olho a olho dos senhores é melhor do que falar nas costas. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Está em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Há também aqui a indicação 069, datada de 12 de novembro de 2018, de autoria do vereador Mário Casul Fidioca, indicando que seja feito esse pedido, né, a excelentíssima senhora prefeita, a possibilidade de restaurar com concreto usinado os sarjetões da Rua 10 e da Rua Lázaro Tiago Borges, do Conjunto Habitacional Jardim Felicidade. Indicação número 069, de 12 de novembro de 2018. Serão tomadas as devidas providências. É a matéria que consta do expediente, senhor presidente. Terminadas as matérias para a fase do expediente, passamos para o intervalo de 10 minutos. Vamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Santana da Silva. Presente. Fernando de Araújo Silva. Presente. Francisca Lopes dos Santos. Presente. Glaucia Regina Toino Silva. Presente. João Paulo Gatas dos Santos. Presente. José Rodrigues de Oliveira. Presente. Mário Casul Fidioca. Presente. Rodrigo Tamura. Presente. Jesus Aparecido da Silva. Presente. Sendo o número regimental, solicito ao senhor procurador que proceda a leitura das matérias constantes para a fase da ordem do dia. Senhor presidente, nobres vereadores, dentro do ordenamento jurídico do município existem 3 projetos que regulamentam a parte orçamentária. Sem dúvida, mais importante é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que, em suma, estabelece valores, divisão de valores do orçamento para o exercício seguinte. Ou seja, votamos em 2018 o orçamento referente a 2019. Antecedendo a discussão da lei orçamentária, no segundo semestre, há a discussão da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde estão estabelecidas as diretrizes, as regras para a elaboração do segundo semestre da lei orçamentária. Esses projetos são tão importantes que não há como se entrar em recesso do primeiro para o segundo semestre sem que a lei de diretrizes orçamentárias esteja votada. E também não há como se concluir o ano legislativo sem que a LOA, Lei Orçamentária, esteja discutida e votada. Sem dúvida, há situações atípicas, principalmente do orçamento do governo federal, em que muitas vezes o Congresso Nacional, que é o Senado e a Câmara, não discute em tempo hábil e o ordenamento jurídico recomenda que seja liberado os valores gastos atualizados no índice inflacionário, pelo menos, para que não trave literalmente a administração. Trazendo o assunto aqui para a Riolândia, estabelecido esse cronograma, nós tivemos, a partir do recebimento da matéria, no dia 1º de outubro de 2018, a lei orçamentária ficou à disposição dos vereadores por 10 dias para a apresentação de emendas e, após esse prazo, a Comissão de Finanças e Orçamento por mais 15 dias para estudos.
porque é justamente a Comissão de Finanças e Orçamento que dá o parecer referente a esse assunto. Nessa discussão, no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, foi dado o parecer que, em síntese, diz o seguinte: após estudos, essa comissão decide apresentar a seguinte emenda. É uma emenda supressiva 02/2018. O que é uma emenda supressiva? A palavra suprimir algo é tirar algo. Então foi suprimido o artigo 4º na sua íntegra. E naturalmente, se tirando um artigo, tem que se renumerar os artigos restantes. Então essa matéria, caso a emenda seja aprovada pelos senhores vereadores, pelo plenário, aprovada a emenda, o texto que veio da prefeitura, incorpora-se a emenda ao texto. E a partir daí, conforme previsto no rito, é uma matéria que precisa ter duas discussões e votações. Daí a necessidade, como já foi comunicado aos senhores, da realização de duas sessões. A primeira, que faremos a partir de agora, já estamos fazendo na ordem do dia, e uma seguinte, após a discussão em primeira etapa da LOA. Então, o primeiro passo é votar se o plenário, conjunto dos vereadores, aceita ou não esta emenda supressiva sugerida pela Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do projeto LOA com a emenda supressiva está em discussão. Está em discussão? O parecer do projeto está em votação. Está em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantam. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. A partir de agora, esta emenda passa a fazer parte do projeto de lei enviado pelo Poder Executivo. Naturalmente, essa emenda, como é tradição aqui em Riolândia, impede que o Poder Executivo, isso já é histórico desde que estou aqui na casa de 2014, acho que até antes disso, né, Mônica? Já era uma tradição aqui do Poder Legislativo a supressão, né, dessa parte. Ou seja, qualquer suplementação, remanejamento, o que seria isso? De repente chega uma verba de um crédito adicional especial, uma verba que não está no orçamento, ou a arrecadação por algum outro motivo melhora. Então você tem dinheiro novo. A prefeita não pode, pura e simplesmente, receber esse dinheiro sem ter a autorização da Câmara para que ela possa incluir. E a destinação desse dinheiro também fica sob análise sempre do Poder Legislativo. Está claro? Então, a partir de agora, senhor presidente, o projeto de lei 033, 28/9/2018, já constante dele, a emenda supressiva, fica, portanto, submetida ao senhor para que comande a discussão e votação. E lembrando sempre que, nesse instante, teremos a primeira discussão e haverá necessidade da segunda discussão numa sessão extraordinária logo em seguida. Projeto de lei número 033, de 28/9/2018, da LOA, Lei Orçamentária para o Exercício de 2019. Está em primeira discussão. Está em primeira discussão. O projeto 033 está em primeira votação. Está em primeira votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantam. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Temos também aqui um outro projeto de natureza orçamentária. Só que, na verdade, ele não é um fato novo, ele é apenas uma alteração e atualização de dois outros projetos. Conforme eu disse, são três, eu expliquei dois: diretrizes orçamentárias e a LOA, que acabamos de votar. Há um outro projeto orçamentário, os dois anteriores, a LDO e a LOA, é de duração de 1 ano. Vota-se um e se aplica no outro exercício. O plano plurianual, ele é votado sempre no primeiro ano do mandato de uma administração.
ele tem a duração de 4 anos. Então significa dizer o quê? Prefeito novo ou a prefeita nova, quando entra, já tem o orçamento anual, a LOA, que foi votada e indicada pelo prefeito anterior. E tem também o último ano do plano plurianual. O que seria o tal do plano plurianual? A palavra pluri significa dizer que é um plano que vale para mais de um ano. Nesse caso, vale para 4 anos, que são os grandes projetos que o município pretende fazer no espaço de 4 anos. Naturalmente, é muito difícil. De repente o prefeito ou a prefeita tem a ideia de se fazer uma obra de canalização de um córrego, por uma questão ou outra, de mudança de pensamento a respeito, de falta de dinheiro. Constava no plano plurianual, então naturalmente com a dinâmica de passar cada ano, é saudável que se atualize o plano plurianual. Então o que está sendo pedido aqui, não há nenhum tipo de novidade, não está aberto a possibilidade de remanejamento, não, que nem se trata desse assunto. Esse projeto que está aqui, que eu vou especificar agora, ele é justamente uma mera atualização tanto daquele projeto da LDO e do plano plurianual. Está claro? Então, o projeto de lei 032, 28 de setembro de 2018, dispondo sobre a alteração do plano plurianual do município de Riolândia, estabelecido para o período 2019-2021 e da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Lembrando que esse projeto tramitou de maneira ordinária, ou seja, ele já cumpriu o prazo, não precisa de requerimento para ser incluído, até porque ele é peça prioritária na votação de hoje, daí o fato dele já estar incluído. Ele tem o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e de Justiça e Redação, não com aquela cerimônia toda do plano da LOA e da LDO, que trata-se apenas de uma mera e simples alteração. Tanto é que é um projeto que consta 5 artigos apenas, tá certo? E ficou aí aos senhores vereadores para observar desde a chegada. O projeto 032, já com os pareceres, já está em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto está em votação, em primeira votação. Está em primeira votação, os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantam. O projeto foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. E naturalmente esse projeto, juntamente com a LOA, será objeto e da pauta da sessão extraordinária logo na sequência. Temos agora aqui um requerimento, porque teve um dos projetos que chegou no decorrer entre uma sessão e outra, que é justamente aquele de suplementação, que é o projeto de lei 039. Para tanto, naturalmente, ele tem, para poder tramitar em regime de urgência especial e fazer parte da pauta, tem que ser aprovada a sua inclusão pelos seus vereadores. Já existe, inclusive, a assinatura da totalidade dos seus vereadores, mas cumprindo o ato regimental, o senhor presidente vai submeter agora a votação. Requerimento 057, de 21/11/2018. Está em votação. Está em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantam. O requerimento foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Outro projeto que temos aqui é justamente a sequência desse. Se foi autorizada a inclusão, vamos fazer, portanto, a discussão com o comando do presidente e a votação, só que no outro rito. Esse é crédito adicional suplementar. O rito dele é mais simples, votação única, maioria simples. Parecer das 4 comissões, já estão aqui os pareceres, e trata-se do recebimento pela casa para aprovação do montante de R$2.180.000. Pode parecer um valor alto, e realmente o é, até por conta desta opção que o Poder Legislativo faz de não permitir a suplementação por decreto, porque pega um orçamento, por exemplo, do município que tenha 100 milhões,
Se é dado ao prefeito ou ao prefeito suplementar por decreto 10%, ela pode fazer 10 milhões de remanejamento ou qualquer outro tipo sem consultar o Poder Legislativo. Daí o fato da gente ver periodicamente valores mais altos em função da opção que o Poder Legislativo historicamente faz em relação a esse assunto. Projeto de lei número 039, de 13 de 11 de novembro de 2018. O projeto, já com os pareceres das comissões permanentes, está em discussão. Está em discussão. O projeto está em votação. Está em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Encerrando agora a ordem do dia desta sessão ordinária, depois haverá extraordinária para aqueles dois projetos já mencionados, ao projeto de lei 06/2018, de 31 de outubro de 2018, de autoria do vereador Mário Cazu Fidioka, dispondo sobre a obrigatoriedade no âmbito municipal da apresentação de caderneta e atestado de vacinação no ato da matrícula escolar nas redes de ensino. O projeto, conforme estabelecido no regimento, teria que ter recebido e já o recebeu o parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e também a Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Projeto de lei número 06 de 2018, de 31 de outubro de 2018. O projeto está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa noite, servidores da casa, boa noite. Eu venho propor esse projeto, senhor presidente. Venho estudando sobre a evasão das crianças que não vão nas campanhas de vacinação, e fiz um levantamento sobre isso a partir de 2013, né? E desde 2013 a cobertura de vacinação para doenças como cachumba, sarampo, rubéola vem caindo ano a ano em todo o país, e ameaça criar bolsões de pessoas suscetíveis a doenças antigas, mais fatais. O desabastecimento de vacinas essenciais, municípios com menos recursos para gerir programas de imunização e pais que se recusam a vacinar seus filhos são alguns dos fatores que podem estar por trás da drástica queda da taxa de vacinação do país. Atualmente, o Ministério da Saúde, né, possui 38 mil postos que possuem a vacina no Sistema Único de Saúde. O que a gente tem visto é pais que nunca conviveram com essas doenças, eles próprios beneficiados pela imunização, por isso não conhecem os casos de paralisia, sarampo, coqueluche, por isso acham que elas não vão voltar a acontecer e não tem gravidade. É um ato de responsabilidade e dever deles de levar os seus filhos para serem vacinados. A imunização significa proteger, cuidar e prevenir. Todas as crianças necessitam de vacinas para estarem protegidas contra muitas doenças. Quando se leva o filho para se vacinar, os pais estão protegendo seus filhos de doenças graves, que colocam a vida das crianças em risco. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito melhor e mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la. E é isso que as vacinas fazem. Elas protegem as crianças contra vírus e bactérias que provocam vários tipos de doenças graves que podem afetar seriamente a saúde da criança. E é com esse objetivo que venho propor esse projeto, a discussão e a votação. Solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão.
Peço a palavra. Palavra concedida. Peço a palavra. Alô? Quero parabenizar o vereador Mário pelo projeto. É um projeto que demonstra que a administração pública, a saúde, tem sempre uma luta incansável que nunca pode ser abaixada a guarda, porque são doenças que o vereador Mário citou, que alguns pais, algumas mães não conheceram devido ao grande combate, à insistência nas campanhas de vacinação. É um pequeno passo. É um pequeno passo porque o nosso município é pequeno, mas que seja levado como exemplo para voltarmos a intensificar as nossas vacinas, nossas crianças, para não se ter uma rubéola, uma paralisia infantil e demais outras doenças. Parabéns, vereador Mário, pela atitude e que sejam tomadas essas medidas aí. Nossa educação já é um modelo para outros municípios, vai se fortalecer mais ainda. O projeto ainda continua em discussão. O projeto está em votação. Está em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. O projeto foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Terminadas as matérias para a fase da ordem do dia, passamos para a hora da tribuna. Convido o vereador Mário Cazu Fidioca. Não havendo mais vereador inscrito para a hora da tribuna, eu peço a todos atenção. Antes de encerrar a presente sessão, quero fazer aqui a convocação da sessão extraordinária a ser realizada após o encerramento dessa sessão ordinária, para apreciação da segunda discussão e segunda votação do projeto de lei 033, de 28 de setembro de 2018, estima a receita e fixa a despesa do município de Riolândia para o exercício de 2019 e das outras providências, e do projeto de lei 032, de 28 de setembro de 2018, dispõe sobre alteração do plano plurianual do município de Riolândia, estabelecido para o período de 2019 a 2021, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Solicito uma pausa de 5 minutos, apenas para os senhores vereadores assinar o livro de presença e para as matérias para a sessão extraordinária.